Boa noite. Sejam bem-vindos ao culto da Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo. Às 19 horas, iniciaremos o nosso culto. Bem-vindo, Eliacir. Bem-vindo, Adigeldo Bindela. Aproveite, compartilhe, convide as pessoas. Olaria, Nova Friburgo. Brasil, é? Agora tem que falar Brasil também, né? Sejam bem-vindos, compartilhe, convide as pessoas. Pela cruz me chamou. Bem-vinda, irmã Dalva Schumacher. Bem-vinda, Ana Cláudia Moraes. Bom dia, bem-vinda a Eliacir, minha irmã querida. Parabéns a Eliacir e ao nosso irmão Ari, que hoje completa 40 anos de casamento. Também os nossos parabéns a Esther. Opa! A nossa irmã Esther, seu esposo, que hoje estão completando mais um ano de casamento. Parabéns, Ilércio e Esther, que hoje também completam mais um ano de casamento. Parabéns também para o nosso irmão Canto, Silvério Canto, que hoje está aniversariando. Deus abençoe, irmão Silvério, graça e paz. Nós estamos vendo aí ao fundo o nosso bairro de Olaria, em Nova Friburgo. Mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras. Hoje, dia 18 de outubro de 2020. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras. Boa noite, Maria Ledina, Celso Caetano. Boa noite, Ariri Soares. Boa noite, Ângela Lima, Lene Glória, Ana Cláudia, Dalva, Adigeldo Bindela. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Aproveite, faça sua saudação. Adriana Carvalho, Graça e Paz, Aline Mota, Flávio Guedes, Elda Regli. Boa noite, irmã Elda. Vamos chegando, vamos compartilhando. Lembramos que amanhã teremos reunião do Conselho da Igreja às 20 horas. Que a igreja esteja em oração pelo nosso conselho, para que as decisões tomadas sejam todas direcionadas pelo Senhor, direcionadas pelo Espírito Santo. Boa noite, Claudiane Soeira. Boa noite, irmã Sueli Overneck. Boa noite, Bruna Debossan.
Sejam todos bem-vindos. Aproveite, convide, compartilhe. Alvarina, boa noite, irmã. Paula Lisboa. É uma câmara, boa noite. Boa noite, irmãos amados. Aí já está anoitecendo em Olaria. Olha só que bonita a imagem. A Caledônia, o pico da Caledônia. Pico da Caledônia. Ah, meus irmãos amados. Ivonete Moser, boa noite, irmã Ivonete, saudades. Apareçam. Alvarina saudando a igreja. Agora são 18 horas e 54 minutos. Daqui a 6 minutos estamos iniciando. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Graça e paz, irmãos. Queremos saudar a todos, em nome de Jesus. Vamos lá. Hoje, Gilércio Cheles e Esther Alves Branco completam mais um ano de casamento. Também o nosso irmão Ari Soares Peixoto e Eliacir Góes. Hoje, o irmão Silvério Canto de Araújo completa mais um ano de vida. Ontem, nosso irmão Manuel Freiman completou 90 anos. Graças a Deus. Parabéns, seu Manuel Freiman. Dia 16, sexta-feira, a irmã Celide, a irmã Delma Ferreira Machado aniversariaram. Outubro Rosa. Lembrando aí as irmãs, o cuidado com a sua saúde. Veraldo dos Santos, bem-vindo, Veraldo. Graça e paz, meu primo querido. Passeando nas praias, bênção pura. Onde que ele estava, amor? Peró. No Peró. Coisa boa, hein, Veraldo? Deus abençoe, meu primo. Marilceia Regli, saudando a todos. Reunião de oração, terça-feira, 19 horas e 30 minutos. Participe conosco, toda terça-feira, 19h30. Amanhã, se Deus permitir, estarei na igreja de 9 ao meio-dia e meia. E o nosso presbítero Flávio, de 8, a partir de 9 horas também, que ele tem médico amanhã. Vamos orar pelo nosso presbítero Flávio, que amanhã vai ao médico cuidar do ouvido. Nelly Stock, bem-vinda. Marilceia Regli. Culto de adoração. Hoje, 19 horas, daqui a pouco estaremos começando. Daqui a 3 minutos. Aproveite esse tempinho, compartilhe, convide as pessoas, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo. Estivemos visitando o nosso irmão Ademir, graças a Deus está bem. Um abraço aqui para a nossa irmã Elice. Leve o nosso abraço ao Ademir. Estivemos levando ceia para ele. Levamos ceia também para o nosso irmão Manuel Freiman e Dona Glória. Estão bem também, graças a Deus. Nelly Stock, Marilceia, Veraldo, Roque, Elda,
Altelina. Todos sejam bem-vindos, irmãos. Alvarina. Elda Adriana Carvalho, Dona Floripes, um abraço. Nelice Eliassi, Nelly Storck, Lene Glória, Paula Lisboa, Aline, Flávio, Ari, Bruna Debossan, Aline, Maria Ledina, Gene Leão, a de São Paulo, Sueli Overneck, irmã Rosânia de Cássia. Sejam todos bem-vindos, irmãos, vamos chegando. Irmã Ivonete Moser, graça e paz. Irmã Altelina. João Luiz chegando aí agora. Bem-vindo, João Luiz. Graça e paz, irmão. A irmã Geni Leão saudando a todos, junto com o Marco. Boa noite, irmã Geni, graça e paz. Igreja Presbiteriana de Olaria. Queremos lembrar mais uma vez a igreja que estejamos em oração pela reunião do nosso conselho de amanhã. Flávia Abreu, boa noite, irmã Flávia. Graça e paz. Kekel está aqui, Flávia, comportadinha, direitinha. Falou, minha irmã Flávia. Geni Leão, Elda Regli, saudando seu irmão Enilton. Bem-vindo, Enilton. Seja bem-vindo, meu querido. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Graça e paz, daqui a pouco estamos começando. Falta apenas nada. Não falta nada, irmãos. Já está na hora. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Em nome de Jesus. Filma Lourenço ali que já está preparado para o culto. As crianças têm perguntado pelo Lourenço. O Lourenço sempre se prepara e já entende a hora do culto. É interessante, né? Ele já sabe tudo que está para começar. Irmãos, vamos louvar ao Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Essa é mais uma noite de louvor e adoração. Você viu aí um terremoto, mas foi João Guilherme limpando a lente do celular. Pode ficar tranquilo, está tudo bem, né? Vamos adorar ao Senhor, irmãos. Vamos buscar a presença do nosso Deus. É o nosso momento de culto, é o nosso momento de adoração ao Senhor. Oremos. Ó Pai de amor, recebe, Pai, agora a nossa adoração, Pai. Queremos te adorar como a tua palavra nos fala que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, queremos ser esses adoradores que te adoram em espírito, na direção do Espírito Santo e em verdade, em cada atitude do nosso viver. Recebe o nosso culto, como mesmo o Senhor falou, não seria necessário ser nesse monte, ou naquele monte, ou num templo, ou no outro templo, mas importa que seja em espírito e em verdade. Que cada irmão, ó Pai, que está na sua casa nesta noite, que cada irmão seja levado a um momento de adoração agora, a tua presença, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja no lar de cada um dos nossos irmãos, para que verdadeiramente estejamos unidos na presença do Senhor agora. Fala conosco, recebe
nosso louvor. Senhor, atende nossas orações de acordo com a tua vontade, ó Pai. Dá o consolo, dá a tua bênção para o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Amados irmãos, vamos louvar o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E a tua igreja te adora, Senhor. Vamos declarar isso ao Senhor, né? Vamos agradecer a Deus pelo nosso irmão Maxwell, que hoje pela manhã não estava passando muito bem, mas eu estou vendo aqui ele dizendo: pastor, já estou bem melhor. Graças a Deus, Maxwell. Quantos por cento, né? Eu tinha te perguntado, você falou que estava 60%. Então bota aqui agora os quantos por cento você já está melhor. Gui, você já está virando aí, tá quebrando minha cabeça aqui. Agora voltou. Eu estou compartilhando com vários grupos aqui. Compartilha você aí também. Vamos declarar ao Senhor o teu reino. Os reinos do mundo se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Jesus é o nosso Rei acima de todos. Ele é o Rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o soberano sobre todas as coisas. Vamos declarar: Senhor, a tua igreja te adora. Quero aqui mandar um abraço para o irmão Aurélio, nosso diácono, a nossa irmã Lourdes Conceição. Deus abençoe ricamente a irmã Lourdes, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Jorge Elias. Um abraço especial para o nosso irmão Silvério Canto, que hoje está completando mais um ano de vida também. Vamos louvar e vamos adorar ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, louva o Senhor, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aleluia! Estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Eu estou aqui feliz, o nosso irmão Maxwell está falando ali, pastor, já está 80%. Eu falei, Maxwell, tem que estar pelo menos 75%. Então ele já falou que já está melhor, já está 80% melhor. Isso é bom demais. Deus abençoe. Irmão Neude Silva, paz do Senhor, saudar o irmão. A irmã Alzenir, irmã Altelina, irmão Aurélio, irmã Lourdes. Graça e paz, irmãos. É muito bom estarmos reunidos essa noite. Temos aqui 50 famílias reunidas para adorar o Senhor. A irmã Claudinéia Fialho aqui chegando e saudando aos irmãos também. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, irmã Claudinéia, toda a sua família, toda a sua casa, o seu lar. Cada família que está reunida com a gente hoje, com a nossa família aqui, para juntos adorarmos ao nosso Deus, né? A igreja adora o Senhor, a tua igreja te adora, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Hoje nós estamos cada um, pela manhã nós estivemos juntos, né? É muito bom o nosso culto presencial, né? Quero saudar aqui agora o irmão Luiz Talarico, saudade, irmão Luiz Talarico, graça e paz. Seja bem-vindo, e você que está aí chegando ao nosso culto nesta noite, todos sejam muito bem-vindos. E aí na sua casa, irmão, louve o Senhor, que os seus vizinhos ouçam, né? Aí, assim como as pessoas aqui ouviam a igreja, olha que coisa boa, 50 famílias louvando ao Senhor, adorando o nosso Deus em toda a olaria, todos os bairros, estamos juntos aqui para louvar o nosso Deus. Irmãos, estudamos semana passada quando Jesus fala para Paulo, depois que ele pediu ao Senhor 3 vezes um milagre, que Deus tirasse o seu espinho na carne, algo que o incomodava profundamente. Jesus fala, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, vamos nos alegrar no Senhor, né? No meio das lutas que todos nós vivenciamos, cada um a sua luta. É só a gente ver que as reuniões de oração, todos passam por lutas, famílias passando por batalhas, né? Mas é maravilhoso nós sabermos que Jesus é a nossa vitória, né? Maravilhoso saber que agora o nosso irmão Talarico está viajando, está escutando o culto. Olha que coisa boa. Deus usa todas as coisas, né? Se não fosse essa pandemia, talvez nós não estaríamos transmitindo o nosso culto. O irmão Luiz Talarico estaria viajando sem poder participar, né? E agora, Talarico, com a gente aí no seu carro, vamos declarar a alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, porque a graça de Jesus nos basta. Uma boa noite, João Marcos Araújo, toda a família Araújo. Boa noite, Rosicléia Marque. Vamos como igreja, com júbilo, declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Graça e paz, Rosicléia. Graça e paz, Altelina, cada um dos irmãos, vamos celebrar o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertence
Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Vamos declarar: a alegria do Senhor é a nossa força no meio da luta. A graça dele nos basta. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Então celebre ao Rei, exalte ao Rei, e mostre o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, e mostre o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Aleluia! Amém. Vamos celebrar o nosso Rei Jesus. Vamos declarar esse cântico. Dizem que é o cântico mais entoado no mundo. Todo lugar que você for, as pessoas conhecem esse cântico, é verdade. Algumas viagens que nós fizemos, e quando a gente começava a cantar, era legal que a gente conhecia todos os cristãos, né? Que todo mundo, cada um cantava na sua língua. A gente começava a cantar esse cântico e a gente via que as pessoas iam cantando juntos, cada um na sua língua. Porque Jesus veio para todos os povos, Jesus veio para todas as raças, todas as nações, né? Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vamos cantar aquele cântico que diz: Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e nos perdoar. O mundo todo na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vivo está, recebendo o nosso louvor agora. A Ele toda a honra e toda a glória. Quero saudar aqui a irmã Leni Glória, que está adorando o Senhor com a gente também. Quero saudar a nossa irmã Terezinha Antunes, saudando a igreja. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Muito bom estarmos juntos. Vamos declarar isso. Deus enviou o seu Filho amado e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A nossa esperança é só Jesus. Porque Ele vive, temor não há. Vamos louvar o Senhor? Seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem verei na glória
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, Jesus, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, Jesus vivo está. Aleluia! Cláudia Molim, Deus abençoe, Cláudia Molim, Deus abençoe, em nome de Jesus. Abraço para Gilmar. Graças a Deus já está em casa. Graças a Deus, está passando sufoco, mas já está indo bem, graças a Deus. Amém. E para Solange também, grande abraço para Solange. Um abraço para nossa irmã Valdenice, também que está conosco, adorando o Senhor. Irmã Valdenice, creio que o Paulão deve estar aí junto, por aí por perto, né? Não sei se Valdenice está em Rio das Ostras ou está aqui em Nova Friburgo, mas o nosso abraço à irmã que está conosco também, né? Vamos cantar como nossas casas precisam da bênção de Deus, né? As famílias precisam da bênção do Senhor. Quero mandar aqui um abraço para Ieda, Alt, toda a família Alt que está lá reunida em adoração. Ieda está dando seus joinhas, né? Ieda, Deus abençoe, minha irmã querida, em nome de Jesus. Já temos um hino pedido aqui, eu já ia falar, mas o irmão Jorge Elias vai pedir o hino 52, Gui. Pode depois ir lá preparando para a gente o hino 52. Mas antes, nós vamos louvar o Senhor com aquele cântico que diz: entra na minha casa. Da mesma maneira que Zaqueu, eu quero, Senhor, subir o mais alto que eu puder, só para te ver, para olhar para ti e chamar a tua atenção para mim. Entra, Senhor, na minha casa, entra, Jesus, na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Lembrando que hoje é o dia do médico, não é isso? É dia do médico. Hoje é o dia do médico. Jesus é o médico dos médicos. Louvamos a Deus pelos médicos que Deus tem usado para sarar tanta gente, né? Vamos declarar isso ao Senhor, assim como ele entrou na casa de Zaqueu e fez mudança naquela casa, que Jesus entre também nos nossos lares e faça mudança também no nosso lar, na vida de cada um dos irmãos, né? Vamos louvar o Senhor então, vamos adorar o Senhor com esse cântico. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior.
faz um milagre. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, aleluia. Que o Senhor esteja abençoando cada família, especialmente hoje a família da Estéreo, do Gilércio, que hoje completam mais um ano de casamento, a família do nosso irmão presbítero Ari e da nossa irmã Eliaci, que também hoje completam mais um dia de casamento. Que o Senhor entre em nossos lares e faça coisas maravilhosas, né? Porque nós sabemos e dependemos completamente do Senhor, né? Vamos então, irmãos, cantar o hino 52, Saudai o nome de Jesus. Arcanjos, adorai ao Rei que se humilhou na cruz, com glórias coroai. Declare isso. Irmãos, é muito importante você manter essa cosmovisão, né? Cosmovisão é a maneira como que você vê a vida. Então você deve levantar cada dia e ver a vida assim: Jesus é o meu Rei, Jesus é o meu Senhor, Jesus é aquele que cuida de mim. Isso é muito importante. Coroe Jesus, né? Com glórias coroai. Declare isso: Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor da minha vida, a minha vida está centrada nele. Essa é a nossa cosmovisão do cada dia do nosso viver. Com glórias coroai. Hino 52, glória e coroação, pedida aí do nosso irmão, do nosso maestro Jorge Elias. Grande abraço, irmão querido. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória, 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 com glória, exultai ao nosso Rei Jesus, né? Então todo dia se levante
Essa questão de cosmovisão é muito importante, né? Cosmovisão, o que é isso, pastor? É como você vê a vida. É como você se levanta com medo do Covid, que vai te matar, ou você se levanta crendo que o Rei dos Reis é Jesus e que ele vai te guardar. Né? Então, isso é a cosmovisão de uma pessoa. E a nossa fé tem que alcançar a nossa cosmovisão. O que adianta eu falar que creio, mas no momento que eu tenho que mostrar essa fé, ela não é operada? Eu nunca esqueço uma vez que eu fui, uma irmã me pediu, na igreja que eu pastoreei, e que ela me pediu para eu aconselhar o filho dela, né? E eu fui lá aconselhar o filho dela. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele me falou assim: pastor, eu não quero o Deus da minha mãe, não. Eu não quero o Deus da minha mãe. Minha mãe, ela vive na igreja, mas ela é uma pessoa desesperada. Minha mãe é uma pessoa que tudo abala ela. Minha mãe é uma pessoa medrosa. Então, eu não quero ter o Deus que a minha mãe tem. E aquilo eu nunca esqueci disso, né? E eu tive que voltar para a irmã e falar isso com ela. Porque aquela irmã, ainda que estivesse na igreja, a cosmovisão dela estava muito distante da palavra de Deus. Ela ia lá, cantava os hinos, mas na hora de uma dificuldade ela se desesperava, ela não tinha base nenhuma, não tinha fé, ela não tinha segurança. E ela mostrava isso para os seus filhos, né? E aí eu tive que falar isso com ela. Falei: irmã, o que eu ouvi do seu filho foi o que eu menos gostaria de ouvir. Eu não sei porquê, mas no convívio da família o seu filho diz para mim que ele não quer ter o Deus que a mãe dele tem. Por que disso? Porque a cosmovisão dela, ela estava muito limitada ainda. Ainda que ela falasse de um Deus que cura, um Deus que guarda, mas na hora que ela precisava de mostrar isso, ela não conseguia mostrar isso na sua forma de viver, na sua esperança de vida, né? Então, meus amados irmãos da Igreja de Olaria, tenhamos a nossa cosmovisão centrada naquele que é o nosso Rei. Saudai o nome de Jesus, levante cada dia, tome os seus cuidados devidos em todas as áreas, mas saiba disso, né? Quem guia o meu passo, quem sustenta a minha vida é Jesus, é Ele quem nos guarda, é Ele que nos sustenta. Nós estamos agradecidos a Deus porque nesse período todo de Covid, eu estou aqui sempre falando que ninguém foi ainda contaminado, na verdade até já foi. A nossa irmã, a Manu e o Juliano já foram há bastante tempo, mas graças a Deus foi tão tranquilo que eles nem ficaram muito tempo isolados, foi algo muito rápido. Nem perceberam, né? Então, vamos crer, vamos saber que o Senhor nos guarda. Ah, mas com isso, o que é tentar o Senhor? Tentar o Senhor é eu tomar atitudes inconsequentes, aí está errado, né? Então vamos tomar os cuidados que precisamos, mas vamos viver seguros no Senhor, que é Ele que nos guarda, é Ele quem nos sustenta. Hoje, né, a partir de hoje ou amanhã, nossa cidade já está aí na bandeira verde, que de certa forma já estaria até liberado as coisas, mas continuemos a tomar cuidados, cuidados devidos. Eu creio que esse momento vai servir para a gente até de uma mudança de cultura, né? A cultura do lavar a mão em todo lugar, porque isso é bom em qualquer época, não só de uma pandemia, mas isso alguns países, né, já tem esse hábito. Alguns países têm o hábito de chegar na casa e deixar o chinelo na porta, né? Em algumas nações isso já é um hábito muito antigo. Usar máscara quando estiver resfriado. Então a gente deve aprender com isso, coisas boas, mas sempre confiados naquele que nos guarda, naquele que é o nosso Rei, naquele que disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, né? Jesus fala isso, que o nosso Rei está conosco todos os dias. Vamos orar agora. Simone vai nos conduzir agora nesse momento de oração, né? Agradecimento pelos aniversariantes. Silvério Canto, que aniversaria hoje. Ontem o nosso irmão Manel Freiman completou 90 anos, né? Com muita lucidez, muito ânimo, um irmão muito abençoado. Estivemos levando ceia para ele na sexta-feira passada, né? Graças a Deus encontramos ele muito bem, completando aí 90 anos. Então temos muitas coisas para agradecer ao Senhor, para louvar ao nosso Deus, né? Então Simone vai agora nos direcionar nesse momento de oração.
Quero mandar um abraço aos nossos irmãos que são de longe e estão conosco. Nossa irmã Minervina, que está sempre conosco, Geni Leão, nosso irmão Neudes, Ângela Lima, que está sempre conosco também. E hoje está conosco aqui no nosso culto deixa eu ver aqui o nome dela, Nesiete. Epa, peraí. A nossa querida Nesiete, ela é de Pombal, na Paraíba. Olha que beleza, né? E ela é enfermeira, então Deus abençoe sua vida nesse trabalho aí tão difícil nesses dias, trabalho que você tem desenvolvido. Forte abraço a todos. Hoje pela manhã nós tivemos alguns pedidos de oração, mas não deu pra gente passar na hora porque é rápido, né? Então um rapaz chamado Carlos César pediu oração por toda a sua família, né? Eu não sei de onde ele é, mas ele deixou esse pedido e ele colocou 2 vezes: peço oração pela minha família. Então que Deus abençoe, se você estiver nos assistindo, Carlos César ou não, mas que o Senhor sabe, o Senhor conhece todos os problemas, as situações, e Ele vai estar abençoando a sua família. Vamos orar pelos nossos irmãos aniversariantes, como o pastor falou. No dia 16 foi nossa irmã Celide Verli, Delma Machado, no dia 16. Dia 17, seu Manuel Freiman, que completou 90 anos. E hoje, dia 18, nosso irmão Silvério e os irmãos que estão em aniversário de casamento, Gilécio e Esther, e nosso irmão Ari e Eliassi. Também o João Pedro, filho da Joelma, né, nossa irmã Joelma, sobrinho do João Luiz, também faz aniversário hoje. Então, que Deus abençoe a todos. Queremos orar também por aqueles que estão doentes, muitos que estão com Covid, outros que estão com outros problemas de saúde. Vamos lembrar de continuar orando pelo Romário, aquele rapaz que trabalha na feira aqui de Olaria, que está hospitalizado no CTI do Hospital Raul Sertã. Então vamos lembrar de orar pelo Romário também, ele ainda está lá, né? Já tem bastante tempo que ele está internado, então vamos orar por ele. E também lembrar de orar por Anita, mãe do Beto, Maria José, esposa do presbítero Jaci, que são pessoas que estão com Covid, com Alzheimer e trazem um problema muito sério para toda a sua família. Então vamos sempre lembrar de orar. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui de oração nesse momento. Não, Adriana, né? Adriana, graças a Deus já está melhor. Então que Deus abençoe a sua vida, Adriana, que você continue aí no seu tratamento e que fique muito bem em nome de Jesus. A Minervina está avisando que o aniversário dela foi sexta-feira, dia 16. Deus abençoe, Minervina. Que o Senhor abençoe toda a sua família, né, aí onde você mora, e que você esteja sempre conosco, participando aqui no culto conosco. Então vamos orar agora, lembrando que hoje é dia do médico. Vamos agradecer pela vida dos médicos. Você aí que tem o seu médico, né, manda lá um zap dizendo: olha, parabéns pelo seu dia, Deus o abençoe, estou orando por você. É uma forma carinhosa de homenagear os nossos queridos médicos que têm passado por esses dias tão difíceis aí com a Covid. Então vamos orar. Pai de amor, Pai querido, nós queremos, Senhor, neste momento em que estamos reunidos aqui, orar, Senhor, e colocar diante de Ti os nossos agradecimentos pelos irmãos, ó Pai, que completaram mais um ano de vida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado o Teu povo, o Senhor tem guardado os nossos irmãos, o Senhor tem abençoado, ó Deus. Dá, ó Deus, a cada um dos nossos aniversariantes saúde, paz e alegria, Senhor, para estarem sempre vivendo com seus familiares e, Senhor Deus, diante de Ti, na Tua presença, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Também, Senhor Deus, nós oramos pela vida, Senhor, dos médicos do nosso país. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela disposição que tiveram em estudar, em se preparar, pelo carinho com que tratam dos seus pacientes, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre de todos os perigos,
Que o Senhor os livre dessa doença, Senhor, da Covid, e que, ó Deus, possamos ver os médicos, ó Pai, sempre alegres, trabalhando, Senhor, para salvar muitas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um. Que o Senhor abençoe a todos eles. Rogamos, ó Deus, por aqueles que estão doentes, ó Deus, lembramos de Maria José, de Anita e seus familiares. Lembramos, ó Pai, daqueles que estão se recuperando. Agradecemos, ó Pai, pela vida de Gilmar, que já está em casa. Pela vida, Senhor, do nossa irmã Adriana, que hoje nós podemos perceber que ela já está melhorando. Pela vida do nosso irmão Ademir. Ó Pai, continua cuidando, Senhor, desses nossos queridos, ó Pai. Oramos por aqueles que estão nos hospitais, acometidos de Covid ou de outras doenças, ó Deus, que o Senhor leve a cura, que o Senhor leve, ó Pai, a tua paz, que o Senhor leve, ó Deus, o teu conforto, Senhor. Também, ó Deus, oramos pela vida do Romário, que o Senhor o conhece, ó Deus, que muito em breve ele possa conseguir a transferência para um outro hospital, onde ele poderá ser tratado especificamente da sua doença, ó Pai. Ó Deus, nós não o conhecemos, mas Tu o conheces e nós o entregamos em Tuas mãos para que Tu faças, ó Deus, o melhor na vida deles. Agora, Deus, vamos ouvir a Tua palavra, vamos ouvir a Tua voz, fala conosco. É o que nós te pedimos, que te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias. Estamos falando sobre as parábolas de Jesus, aprendendo com Jesus através das suas parábolas. E hoje nós vamos falar sobre a última parábola do Evangelho de Mateus, né? Nesse estudo que estamos fazendo, é a última parábola que Jesus fala, que se encontra no Evangelho de Mateus. Então, eu te convido, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Hoje leremos do versículo 14 ao versículo 30. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Vamos ler a palavra? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então esse senhor partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. Chegado por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, se vocês observarem aqui no texto, depois desta parábola de Jesus, dos talentos, tudo vai caminhar para a morte de Jesus. Ao olhar esse texto, irmãos, nós nos deparamos com o último ensinamento em parábolas de Jesus aqui no Evangelho segundo Mateus. Acabou esta parábola, ele vai falar do grande julgamento, vai começar todo o plano para se tirar a vida de Jesus. Vai começar então, Jesus vai ser ungido em Betânia, o pacto da traição vai dar início após isso, né? Os discípulos vão preparar a Páscoa, o traidor será lançado, Jesus vai para o Getsêmani, Jesus vai para o Sinédrio, e daqui, irmãos, até o final, é a morte de Cristo. É interessante que esta é a última parábola registrada na palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus. Daqui para frente, o grande assunto do Evangelho de Mateus vai ser a última ceia e o sacrifício de Jesus e a sua morte e ressurreição. Então, com esta parábola, o Senhor está aqui encerrando uma série de parábolas que ele ensinou à sua igreja. Vamos pensar aqui, em primeiro lugar, a quem é direcionada essa parábola? Nós podemos olhar que Jesus está aqui preparando para a sua morte e preparando para a sua ressurreição. E ele está agora confiando o seu reino aos seus servos. Esse texto é um texto muito interessante. Essa última parábola, Jesus está, na verdade, quando eu leio essa parábola, eu vejo Jesus preparando a sua igreja, preparando os seus discípulos, preparando os seus servos para a continuidade do reino dele. Olha aqui como esse texto vai iniciar. Pois será como um homem, esse homem é o Senhor, que ausentando-se do país, Jesus se ausentou aqui da terra, né? Jesus, ele não está mais presente corporeamente. Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus o Pai. Jesus se ausentou, mas Jesus reina dos céus e nós estamos aqui todos como servos dele. Então eu vejo, irmãos, nessa parábola, Jesus alertando a sua igreja, Jesus alertando a minha vida e a sua vida, a todos nós que somos servos do seu reino. E ele disse que esse homem se ausentaria do país. Jesus se ausentou aqui,
como rei, ele está hoje à destra do Pai, ele está na casa do Pai, onde ele disse que ele iria preparar para nós lugar, e ele confiou as suas terras, ele confiou os seus bens aos seus servos. Então, meus amados, Jesus confiou o seu reino, a sua igreja, aos seus servos. E eu quero incluir aqui todos nós, porque pelo que nós conhecemos a palavra de Deus lá em Coríntios, quando fala da unidade orgânica da igreja, ele vai dizer que Deus dispõe cada um na igreja dentro de uma tarefa muito pessoal. E aqui ele vai dizer que ele dá talentos a cada um, todo mundo tem talento. Todos, né? Você que está me ouvindo, você tem o seu talento. E Deus vai cobrar de você no final o que você tem feito dos seus talentos. Como você tem servido ao reino dele através dos talentos que ele concedeu a você. Porque todos nós temos os nossos talentos e devemos usá-lo da melhor maneira para o reino do Senhor. Como seus servos. E ele então aqui nesse texto, ele vai dividir, né, os seus servos distribuindo os talentos. A um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e ao outro ele deu 1 talento. E com respeito a isso, ele vai dizer aqui de uma maneira muito interessante que foi dado a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus não nos dá algo que nós não podemos fazer. Se ele te deu um talento, você tem capacidade para administrar esse talento que Deus te deu dentro do reino dele. Porque Jesus, que é o dono do reino, ele se ausentou, ele está agora diante do Pai. E ele confiou aos teus servos talentos, que esses talentos devem se multiplicar. E todos, nós vamos ver aqui ao final dessa parábola, terão que prestar contas a Deus dos talentos que receberam de Deus. Então ele vai dizer aqui que o primeiro recebeu 5 talentos. Deus deu a ele, né, o patrão aqui, vamos colocar assim, confiou a ele 5 talentos. E esse servo, então, aqui foi confiado esse valor. Diz o texto que quando ele recebeu os 5 talentos, ele saiu, né? O que recebeu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. O que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente para negociar com eles e ganhou outros 5. Ou seja, ao final ele ficou com 10 talentos. Então ele desenvolveu os seus talentos multiplicaram, foram talentos de multiplicação, né? Quando ele voltou, ele tinha 10 talentos, ele devolveu 10 talentos, ele multiplicou esses talentos que foi confiado a ele, né? Ele multiplicou com ação, com atitude, né? Desenvolvendo com criatividade, né? Ele não ficou parado, ele trabalhou, ele procurou sabedoria para usar os seus talentos, e quando ele chegou ao final, ele tinha 10 talentos, porque ele tinha 5, ele multiplicou entre 5, e depois ele tinha 10 talentos. Do mesmo modo que receberam 2, ganhou também outros 2, também dobrou, também multiplicou. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele escondeu o valor que o seu senhor confiou a ele. O que o Senhor confiou para nós? O que Jesus, no seu final de ministério, ele vai nos confiar assim, a propagação do Evangelho.
Ele vai dizer, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. A palavra diz que os anjos queriam fazer isso, mas Deus concedeu essa responsabilidade à sua igreja. De multiplicar o reino, de expandir o reino, de expandir esse bem. Qual o maior bem que o Senhor nos deu? O maior bem que nós temos é a graça de Deus, é a salvação por meio da fé em Jesus, e nós devemos expandir essa pregação, levar aos outros de várias maneiras, de acordo com os talentos que cada um de nós temos, expandir esse reino em todo lugar. Então diz que um tinha 5 e ele dobrou, o outro tinha 2 e ele dobrou também. E o que tinha 1, ele ficou meio acovardado e ele escondeu o talento. Ele, diz o texto aqui, que ele enterrou o seu talento. Preocupado, ele pegou e enterrou aqui o seu talento. Ele escondeu, ficou escondido. Era uma prática daqueles dias, quando as pessoas tinham algum bem muito precioso, delas enterrarem esse bem. Não existiam os bancos como nós temos hoje, né, para você colocar os seus penhorar os seus bens, colocar lá, guardar os seus bens muito valiosos. Naquela época não existia isso, e a maneira com que as pessoas lidavam com isso é quando elas tinham alguma coisa muito valiosa, elas escondiam isso e enterravam. Elas enterravam aquele bem que elas receberam. Foi a atitude desse terceiro servo. Ele enterrou o bem que o dono daquela terra, né? O dono havia confiado a ele. Ele não expandiu aquele bem, mas ele enterrou. E eu poderia dizer em uma atitude covarde. Ele foi covarde. Ele enterrou o bem, ele tinha foi confiado a ele algo muito valioso, mas ele se acovardou e enterrou aquele bem que foi confiado a ele. Então, o texto continua dizendo para a gente. Então, nós olhamos aqui, em primeiro lugar, o reino é confiado aos seus servos. O Senhor Jesus agora está com o Pai e Ele confiou a nós o reino. Ele deu a cada um de nós talentos que Ele concedeu de acordo com a capacidade de cada um. A um Ele deu 5, a outro Ele deu 2, a outro Ele deu 1. E agora era a responsabilidade de cada um administrar os talentos que recebeu. No final, chegando ao final dessa parábola, como nós observamos nessas 3 últimas parábolas, em todas elas ele fala que demorou muito. Lembra? O noivo demorou muito para voltar e havia acabado a lamparina, né? O azeite na lamparina. Dessas 3 últimas parábolas, Jesus fala de uma realidade de que pareceria que teria que ter uma espera delongada para o acertar das contas. E aqui, mais uma vez, ele vai falar desse assunto. Ele vai dizer assim, então, do versículo 19, depois de muito tempo, vamos pensar assim, depois de 2040 anos, uma ideia, assim, um número, né, muito tempo, numa data certa, aquele homem voltou para prestar contas. Ele voltou para que todos prestassem contas. Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que receberam os 5 talentos, entregou outros 5, eram 10, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. O Senhor me confiou isso tão precioso, e olha que eu ganhei mais talentos para o Senhor. Ok? Aí o Senhor disse a ele,
Muito bem. Meu servo bom e meu servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu quero ouvir de Jesus quando ele vier para ajustar contas. Cláudio, eu confiei a você a pregação do Evangelho, eu confiei a você o pastoreio da minha igreja, eu confiei a você o ensino, eu confiei a você pregar às pessoas o Evangelho. Essa semana, irmãos, eu tive uma experiência que eu gostei muito. Foi lá não vou falar o nome para não fazer propaganda, num supermercado. Como os irmãos sabem, eu gosto sempre de expandir o Evangelho perguntando para as pessoas, já te lembraram hoje que Jesus te ama? E eu estava no caixa e eu falei com a moça que estava me atendendo, já te lembraram hoje? Olha que interessante, a moça que estava no caixa do lado me perguntou assim, moço, o senhor me desculpa, mas eu quero saber o que é isso, porque eu já ouvi falar, mas eu não sei nada desse negócio. O que é isso que Jesus ama, gente? Que coisa boa, né, irmãos? Eu fiquei tão feliz. Aí eu tive que dar uma parada ali para falar com ela. Falei assim, olha, você sabe quem é Jesus? Ela falou assim, não, eu não sei bem quem é Jesus, eu já ouvi falar. O que é? Eu não sei, moço, eu queria saber. E eu achei muito interessante que essa moça estava trabalhando no caixa do lado do que eu falei, mas ela não conseguiu conter a necessidade de saber algo mais. E eu falei para ela, você conhece Jesus? Ela falou assim, não. Você tem uma Bíblia? Eu falei, tenho, acho que eu tenho na casa uma Bíblia. Aí eu falei para ela, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos dar a salvação, para perdoar os nossos pecados e nos dar uma vida eterna. Né? Ele veio para nos salvar. E você precisa de conhecer Jesus. E falei assim, você precisa de ler a sua Bíblia. Comece lendo o Novo Testamento. Então, o que eu gostei desse momento foi a sede dessa menina. Ela se mostrou sedenta para ouvir, porque ela eu já ouvi falar de Jesus, mas eu não sei bem o que é isso. Foi o que ela falou comigo. E eu percebi que as pessoas ficaram curiosas em volta para ouvir. Nós temos, irmãos, que aquilo que nos foi confiado, nós precisamos de multiplicar. Nós precisamos de compartilhar aonde nós estivermos. A palavra diz para a gente fazer isso em tempo e fora de tempo. Alguém poderia dizer, pastor, mas isso não é hora de fazer isso, meu irmão. Toda hora é hora de falar de Jesus. A palavra diz em tempo ou fora de tempo. Fale, leve, pregue. Esse homem ele vai dizer, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu tenho aqui outros 5. E ele vai dizer, servo bom, fiel, no trabalho que eu te confiei. Entra agora, você está preparado para entrar no gozo, na alegria, né? Está preparado para entrar no gozo do seu Senhor. No gozo do seu Senhor. Você está pronto. Vamos agora entrar para a grande festa, porque eu te confiei talentos e você os multiplicou. Depois chega o outro que ganhou 2 talentos. Aí você pode pensar assim, poxa, um ganhou 5 e dobrou, eram 10. O outro ganhou 2 e dobrou também, eram 4. Mas interessante nesse texto é que o elogio é idêntico. Porque o Senhor confiou 5, ele multiplicou, deu 10. O Senhor confiou ao outro 2 talentos, aquele homem, aquele servo multiplicou e tinha 4. Mas você percebe aqui no texto que não havia aqui uma distinção de benefícios. Ele vai dizer para esse também, muito bem, meu servo bom e meu servo fiel. Você foi fiel no pouco que eu confiei a você, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. O que é isso aqui? É o convite para a eternidade. Entra para a casa do Pai. Eu confiei a você o meu reino aí na terra. Eu te dei tudo que você precisava, o Espírito Santo, as condições para você multiplicar o que eu confiei a você. E você foi bom e fiel.
Você poderia dizer assim, mas o outro ganhou 5, esse ganhou 2. Não faz diferença. Importante é a fidelidade com aquilo que foi confiado a você. E isso é algo totalmente particular. É muito pessoal. Um ganhou 5, outro ganhou porque ele tinha condições, capacidade, o outro ganhou 2, multiplicou e recebeu o mesmo elogio do Senhor. Muito bem, servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco que eu te confiei, sobre o mundo eu te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor, entra para a vida eterna. O Senhor confiou a nós o reino. E por último, chegou o que ganhou 1 talento e escondeu. E se acovardou. E aí o texto vai dizer aqui para a gente. E aproximando-se também o que receberam 2 talentos, né? Depois aqui, o versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabemos que tu és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso. Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Irmão, sério, hein? Escondi na terra o teu talento. Toma o que é teu. Mas ele não multiplicou. Ele recebeu e escondeu. Ele não recebeu e multiplicou. Nós somos chamados, irmãos, para receber e multiplicar. Esse é o chamado de todo servo de Deus. Não é um chamado para o pastor, ou para o presbítero, ou para o diácono. É um chamado para todos os servos de Deus. Receber e multiplicar. Um recebeu 5, multiplicou para 10. Outro recebeu 2, multiplicou para 4. Mas teve um que recebeu 1 e escondeu, não multiplicou. Como foi aqui o prestar contas? Foi grave. Olha que a palavra do Senhor vai dizer aqui. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, pelo menos isso. Que você pegasse o meu dinheiro e desse para os banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, com rendimento o que é meu. E aí ele diz aqui, tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhes dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma palavra normalmente alusiva ao juízo final. Ao juízo final. Amados, nessa última parábola do Evangelho de Mateus, porque daqui para frente o que vai acontecer é o plano para tirar a vida de Jesus, é a morte dele. Ele diz que o Senhor estaria em uma parábola confiando aos seus servos os seus bens. Jesus confia a mim, irmãos, e a você, todos nós que somos servos do Senhor, o bem da propagação do Evangelho ao mundo, de modo multiplicador. E se chegar o Senhor e você falar, Senhor, eu enterrei o talento que o Senhor me deu, eu enterrei o bem que o Senhor me deu, esse prestar conta aqui não vai ser nada bom. Ele diz que esse Senhor virá para prestar conta. É muito bom a gente lembrar que nós somos salvos, convertidos, que temos a vida eterna, mas precisamos de lembrar também que, como servos do Senhor aqui na terra, nos foi confiado uma tarefa. E Jesus, em parábola, nos ensina que o Senhor vai ter um dia do prestar contas da tarefa que nos foi confiada. E essa tarefa é para multiplicação. Que Deus, assim, meus irmãos, nos abençoe. Esse aqui
esse último disse, depois de muito tempo ele volta para ajustar contas. E esse servo mau e preguiçoso, é como ele chama esse servo de um talento. Ele tinha uma visão errada, ele não quis trabalhar, ele não quis administrar o que foi confiado a ele, ele não teve comprometimento com o que foi confiado a ele, ele não teve responsabilidade com aquilo que foi confiado a ele, e ele ouviu do Senhor: servo inútil, lançai-o fora. Que nós, irmãos, venhamos a ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria, do gozo do seu Senhor. Não podemos negar o fato de que nos foi confiados talentos. Cada um individualmente. Uns têm 5, outros têm 2, isso não importa. Importa que todos nós sejamos achados como servos bons e servos fiéis, né? Que multiplicamos os talentos, o valor do reino, né? A preciosidade do reino que nos foi confiado pelo Senhor Jesus. Amada Igreja de Olaria, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amados irmãos que estão conosco neste culto desta noite, que nós sejamos achados como servos bons e fiéis. Fomos fiéis no pouco, era só 2, mas fomos fiéis nos 2. Ele dirá: sobre muito te colocarei. Fomos fiéis nos 5, ele vai dizer: dobra os talentos dele. Sobre muito te colocarei. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Essa é a última parábola aqui do Evangelho de Mateus. Temos outras parábolas que Jesus contou, porque depois dessa, eu acho que há um sentido muito claro nisso, porque ele estava se preparando para a sua morte. E nessa parábola ele está confiando o seu reino aos seus servos, aos seus discípulos, a nós hoje, para que no poder do Espírito Santo estejamos multiplicando esse reino, multiplicando aquilo que nos foi confiado. Deus abençoe a todos os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de vocês, sobre a vida da sua casa, da sua família, em nome de Jesus Cristo. E saiba disso, meu irmão, pelo menos um talento você tem, tá? Se você tiver um, que você seja fiel nesse um, multiplique para 2. Só não pode continuar com 1. Tem que ter alguma multiplicação. Eu creio que se o último também, que tinha um talento, dobrasse para 2, ele iria ouvir o mesmo que os outros. Servo bom e fiel, você multiplicou. O que não pode é esconder. Você escondeu o que eu confiei a você. E ele não prosperou na sua mão. O Evangelho precisa de prosperar nas nossas mãos, na nossa responsabilidade como servos do Senhor. Vamos orar? Encerrando assim o nosso culto desta noite. Pai, ó Senhor, nós somos teus servos, a quem o Senhor confiou o reino e nos deu talentos para multiplicar. Nos deu os seus bens para multiplicarmos. Pai, abençoa a tua igreja, a nossa igreja de Olaria. Cada um tem os talentos que o Senhor deu, mas se cada um sejamos encontrados como servos bons e fiéis, que fomos fiéis no pouco que nos foi confiado, e o Senhor sobre muito nos colocará e nos chamará para, ao final, o gozo do Senhor, para a grande festa do Senhor. Dá a tua graça à tua igreja, a cada um de nós. Dá-nos a alegria de, no poder do Espírito Santo, sermos achados quando Jesus voltar para prestar contas, para ajustar as coisas, como servos bons e fiéis. Nós te louvamos,
te bendizemos, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que essa tua palavra venha muito frutificar em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus e vamos invocar a bênção do Senhor. Amados irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor resplandeça sobre vós o seu rosto, para que a gente multiplique e vos dê paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, que a alegria, a consolação e o domínio do Espírito Santo seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o reino dos céus, espalhados sobre a terra, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Quero aqui parabenizar o Alexandre Vilarinho, né, que depois eu vi que a irmã Maria falou do aniversário dele também, que aniversariou essa semana passada. Parabéns, Alexandre Vilarinho, por mais um ano de vida, né? Saudar a todos os irmãos, que todos tenham uma boa noite, né, na paz do Senhor, e que essa palavra venha a guiar os nossos passos para que sejamos servos multiplicadores. Em nome de Jesus. Eu vou dar agora a voltinha final ali para a igreja, para a família, os bolos, né? Os irmãos aí coloquem os bolos aí para os aniversariantes. Hoje, Silvério Canto. João Pedro, filho de Joelma. João Pedro, filho de Joelma, está aniversariando também hoje, né? Ontem, nosso irmão Manuel Vilarinho. Manuel Freiman, que aniversariou ontem 90 anos. E sexta-feira, dia 16, nossas irmãs Delma e Dona Celide. Delma e Dona Celide, dia 16, aniversariaram também. Bolo, casamento, hoje Leacir e Ari, e hoje Dilércio e Esther Branco. Parabéns ao casal. Deus abençoe, até terça-feira, se assim o Senhor nos permitir, estaremos juntos aqui reunidos para oração, né, para buscar o Senhor em oração. Uma ótima semana, uma semana multiplicadora aí a todos os irmãos, tá bom? Eu vou aí com a câmera para a gente despedir da família. Todo mundo aí se penteando, se arrumando, se posicionando. Hora da despedida. Deixa eu ver quem está aqui. Elda, Marileia, Ana Cláudia, Adriana, Leacir, Esther, parabéns Esther, Yasmin. Estou vendo aqui Leni Stork, Alvarina, João Cláudio, Lurdinha, ou é a Lurdinha ou o Jorge, um dos dois que estão aqui. Graça e paz, irmãos. Então, vamos, hora da despedida aí do pessoal. Vamos lá. Aí, tchau. Hora de dar tchau, Lourenço. Tchau, criançada. Tchau para a Zaf, das crianças todas. Tchau, queridos. É muito comportamento, né, meus irmãos? Olha que coisa mais linda. Falou que vai começar a live, ele corre pra cá. Fica esperando. E às vezes até avisa que vai começar. João Pedro e Raquel. Tchau, gente. Boa noite aí. Boa noite. Valeu. Fique com Deus. João Guilherme. Tchau, obrigado. Fiquem com Deus, irmãos. Tenham todos uma boa noite, tá bom? Vamos então aqui despedindo com essa cena bonita aí da Raquel, do João Pedro, do violão. E aqui do Lourenço, comportado. Lourenço? Olá, papai. Lourenço? Tá vendo o Guilherme? Ô, Lourenço! E aí? Dá tchau pra todo mundo aí. Ele tá esperando que o João Guilherme vai sair com ele pra passear, tá vendo? Irmãos, boa noite a todos. Graça e paz. Patrícia, tô vendo aqui a Patrícia. Deus abençoe Patrícia, minha irmã. Elma, tô vendo aqui a irmã Elma também. Todos tenham uma boa noite. Faça aí sua despedida final, seu abraço, pode registrar aí, tá bom? Então estamos encerrando nossa transmissão de hoje, dia 18 de outubro. Graça e paz.